Olá, vocês estão aqui vendo o vídeo Dica Importante de Pintura, pintando diretamente sobre a tela. Pintura alla prima. Essa técnica, esse processo de pintura, foca-se principalmente em trabalhar uma pintura em uma única sessão ou em duas sessões com a tinta ainda fresca e com a tinta e com o pincel diretamente sobre a tela sem esboço, o esboço normalmente feito diretamente sobre a tela, sem carvão, como normalmente os artistas fazem, ou desenhos com grafite. Então todo o desenho já é feito com pincel e a pintura é iniciada sem esse esboço preparatório. Esse é um dos principais aspectos. O segundo aspecto, que a tela seja finalizada em uma sessão ou no mesmo dia em que a tela começou a ser trabalhada, ou seja, com a tinta ainda fresca, né? Considerando que no dia seguinte a tinta já vai começar a secar ou provavelmente não estará tão fresca assim. Esses são os conceitos básicos do que é a pintura à prima. Aqui nós temos vídeos de alguns trabalhos meus em que eu estou realizando pinturas que foram realizadas em uma sessão só. Esse caso aqui é um estudo de uma mão que eu pintei de uma obra do Sargent. Eu estava realizando um estudo e o Sargent também é um artista de pintura à la prima, em que a base, a essência de sua pintura, ela é realizada em poucas sessões, quando uma tela de grande porte ou uma tela pequena, realizada de uma vez só. Vocês podem ver como eu estou finalizando aqui a mão com os detalhes, né, as sessões. No final da sessão, nós acabamos trabalhando os detalhes e até mesmo uma questão importante é que os pincéis eles vão diminuindo à medida que você vai terminando a pintura à prima. Normalmente eu costumo fazer assim. Começo o trabalho com pincéis mais largos, maiores, cobrindo as grandes áreas, pensando numa pintura desfocada, sem contornos, e até o final vou diminuindo o tamanho dos pincéis para que eu possa trabalhar os pequenos detalhes, os meus tons da minha pintura. Uma outra característica da pintura à la prima é que você está trabalhando molhado, o processo de pintura molhado sobre molhado, né? Wet on wet. Provavelmente vocês já viram em outros vídeos eu falando sobre isso. O wet on wet é o processo de pintura que você trabalha molhado sobre molhado. Então, a tinta ela é iniciada, a pintura é iniciada com a tinta ainda fresca e as camadas sucessivas são sempre trabalhadas sobre camadas molhadas, né? Então, molhado sobre molhado, wet on wet em inglês. Esse tipo de processo, você tem que ter cuidado para não entrar com um excesso de tinta. Obviamente tem que ter uma certa experiência para você trabalhar muita tinta. Trabalhos em que você entra com pincéis mais largos e com grande quantidade de tintas, normalmente são recomendados quando são obras maiores, de 1 metro, de 2 metros, trabalhando um processo à la prima, mas quem sabe, por exemplo, uma pintura de uma família, um retrato, né? O John Singer que era um exímio pintor que usava esse processo, pintava famílias, retratos de famílias, em que a sua pintura basicamente era feita com esse processo do molhado sobre molhado em poucas sessões, ou seja, toda a sua tela eram áreas de pinturas à la prima, né? Então ele subdividia suas telas grandes de 2, 3, 4 metros em pedaços menores e ia finalizando parte por parte e trabalhando estratégias para finalizar sua obra em pouco tempo. Outro detalhe é você trabalhar o seu esboço com um pincel, né? Você fazer o esboço e evitar a qualquer custo o lápis grafite ou carvão. E o carvão e o lápis grafite vão deixar a sua pintura dura, muito presa ao esboço. Quando você reforça o carvão, um desenho e um esboço feito a carvão ou lápis grafite, principalmente o carvão, vai deixar o seu esboço muito escuro, muito preso, muito duro. Para você vir com mais camadas por cima, há uma probabilidade de você ficar preso a esse desenho. A pintura à la prima é justamente você se desprender da forma. Então, o ideal, com toda certeza, é começar a sua pintura através dos pincéis com tinta diretamente sobre a tela, sem nenhum esboço prévio feito a lápis. O esboço é feito com a tinta. Todas as obras que eu mostro aqui, os vídeos,
eu foquei justamente obras que eu pintei e fiz o esboço sem o carvão. E há uma diferença muito grande quando você faz o esboço a carvão, mesmo que focando o processo prima, e quando você não faz o esboço a carvão, você faz o esboço com o pincel diretamente sobre a tela, sem pensar o esboço. Pensa o esboço já com o pincel, fazendo o desenho, desenhando e pintando ao mesmo tempo. Aqui eu estou começando um retrato de Camille Pissarro. Pissarro é um artista impressionista. Vocês podem ver que estou construindo a cabeça toda, até mesmo pensando detalhadamente os aspectos anatômicos. Você pode rabiscar, desenhar tranquilamente, apagar, usar um pano para tirar o excesso de tinta, mas tudo com pincel. A pintura vai ficar muito mais fluida, e ela ganha uma liberdade muito maior quando o desenho é feito com pincel. Então, a pintura fica, como eu falei anteriormente, a pintura vai ficar menos dura. O esboço, ele não vai ganhar um caráter, uma importância tão grande. Assim a gente acaba pensando outros aspectos mais plásticos, mais entrando dentro de uma concepção de uma pintura maciça, de massas. A pintura impressionista, uma pintura de mancha, ela é uma pintura de massas, de grandes quantidades de tintas, de embaçamento, de formas e desformas, de contornos quebrados, de desfeitos. Então, você não agregando exatamente o esboço, que era um conceito desse tipo de pintura, muito trabalhado principalmente pelos artistas à la prima, os artistas impressionistas, eles evitavam esse conceito da linha e do contorno duro, das separações entre as áreas muito formalmente bem trabalhadas, como os italianos por muitos anos fizeram. Os impressionistas franceses, principalmente, eles já começaram a burlar esse aspecto, e dentro do conceito da pintura à la prima, que não necessariamente significa que é uma pintura impressionista, mas o conceito da pintura à la prima, de uma forma geral, é exatamente você pintar com o pincel diretamente sobre a tela, desenhar com o pincel e você não ficar perdendo tempo com esboço. Alguns artistas podem fazer, obviamente, esses desenhos no caderno, justamente para evitar fazer esse desenho com carvão sobre a tela. Você faz um caderno e depois replica sobre a tela já com o pincel, evitando o carvão ou o grafite, aquela linha dura, que vai deixar o seu trabalho engessado, preso a um contorno, que é justamente o que a gente não quer aqui. Vocês podem ver como essa pintura do Camille Pissarro, eu acabei pensando em aspectos muito mais plásticos, como a iluminação, o claro-escuro, a construção da forma da cabeça só com a tinta, e áreas sem trabalhos de tinta, como a barba a roupa simplificada, um fundo desfeito, sem muito detalhe, e um detalhe da tinta bem trabalhada, né? Somente sobre a cabeça, que é a parte mais importante. Então, toda a plástica da pintura é trabalhada com os aspectos mais importantes que a tinta agrega à pintura a óleo. Aqui eu fui trabalhando os contornos e o desenho anatômico da América Sá com bastante detalhismo. É, Fui construindo a anatomia. Vocês veem que eu não estou usando carvão, já vim com pincel, com terra de cena queimada, provavelmente misturado com um pouco de terra de cena natural, e vou trabalhando essa construção anatômica da cabeça, o esboço, o contorno base. E quando você não usa o carvão, né, o desenho vai ficar mais livre, mais solto. Essa cor da base acabou sendo uma cor de imprimatura. Nesse momento eu vou espalhando essa cor em várias partes da obra, criando um claro-escuro, base, como se fosse uma cor de imprimatura, aquela camada base da pintura. E mais à frente eu vou vir com outras cores, como o azul, o vermelhão da China, alizarin crimson, o vermelho de cadmio, e vou trabalhando e pensando a pintura dentro de um conceito mais plástico, de um conceito da forma, dentro de aspectos da massa de tinta, né? Eu não fico preso ao esboço mais quando você não trabalha esse esboço com carvão. Ele te deixa preso. E aqui, quando você já entra com a tinta, você já vai pensando nos outros aspectos
digamos assim, intuitivamente, né? E os aspectos formais da cabeça, né? Vai pensando a forma, a anatomia, a composição de cores. Os outros aspectos acabam ganhando muito mais destaque, muito mais importância frente à composição do retrato. Então você pensa a cor, você pensa a saturação, você pensa onde vai a combinação das cores. Nesse momento estou trabalhando o claro escuro, os meios tons da cabeça, com o branco e o vermelhão da China, essas variações de vermelhos, né? Vocês veem que a composição acabou agregando bastante as variações e as cores de vermelho. Fui criando alguns violetas e vermelhos e variações de vermelho, vermelhão da China, vermelho misturado com laranja, laranja de cádmio, vermelho de cádmio, vermelhão da China com branco, branco. O claro escuro da cabeça é um claro escuro com poucas cores, né, tendo os vermelhos e os brancos. Então você vai escolhendo o caminho que a sua pintura lá prima vai tendo. A pintura lá prima cabe justamente o artista escolher um caminho. Você não consegue trabalhar todos os conceitos formais, todas as possibilidades dentro de uma pintura só, considerando uma tela pequena, como essa de 50 por 50, sendo só a cabeça. Importante você escolher um caminho e seguir ele, por exemplo, escolhendo talvez uma cor regente ou dois, três, quatro cores principais e não não criando tantas variações de cores, porque você vai ter que pensar como que essa pintura vai funcionar com todas essas combinações de cores. Com menos cores, sempre há uma probabilidade de dar mais certo, a pintura ficar mais controlável. E se você tiver que colocar um pouco uma cor aqui ou ali, pode entrar como uma exceção que pode funcionar dentro da composição cromática, né? Da composição da cor. Essa aqui é uma pintura lá prima que eu fiz do natural de begônias, né? Essas begônias eu fiz do natural e outro aspecto da pintura lá prima justamente é quando o artista ele representa o trabalho de frente para a realidade. Ele tende a ser muito mais instintivo, muito mais rápido, muito mais intenso. O artista, há uma probabilidade bem grande dele conseguir fazer uma pintura até mesmo mais expressiva quando ele olha de frente para a realidade. Algumas obras que eu mostrei anteriormente, eu utilizei referências, fotos. Então você acaba tendo mentalmente a ideia de que você vai ter tempo para trabalhar por ser uma foto. Mas quando você trabalha do natural, um objeto de frente para a realidade, seja uma pessoa posando, um modelo vivo, uma paisagem, você se sente naturalmente já preso à ideia de que você tem que terminar aquilo naquele momento. Então, as suas pinceladas vão ficar mais expressivas, você vai pintar mais rápido, né? A pintura à prima requer essa pintura rápida, mas não dentro de um conceito de um desespero, mas sim você escolhendo os principais caminhos da sua composição. Eu sempre falo, tem que ir pelos aspectos formais da sua composição, pensar as possibilidades que sua pintura tem. Aqui nessa pintura da begônia, eu já escolhi a cor que eu quero para o fundo. Como vai ser essa composição do fundo? Vocês veem que vem um azul de baixo para cima, se diluindo, um azul fitalo com um pouco de azul cerúleo e azul cobalto ou ultramar. Então eu já defini o que eu quero da minha composição. Eu quero um fundo amarelo bem saturado. Criei esse contraste dos saturados amarelos com os vermelhos das flores, o vermelhão da China misturado com vermelho de cádmio nas áreas mais escuras. E aí você já vai criando contraste. Como que eu vou criar contraste numa forma e pensar o que é a criação de forma, né? Eu tenho que criar forma. Essas begônias, se eu jogar um vermelho, ele vai ficar desfocado. Então, eu vou criar forma nessas flores. Vou criar áreas de luz, meios tons, áreas de sombra. Então, já entrei com vermelho de cádmio escuro nas áreas de sombra, ou no caso, vermelho de cádmio, vermelhão da China misturado com alisário incrínseo para criar sombra. O vermelho de cádmio ficou para os meios tons e áreas de luz, misturado com um pouco de branco para as áreas de luz. E as folhas, né? Nós temos já as variações de verdes. Eu vou identificando e olhando da realidade, que essa realidade me
tenho áreas de luz mais esbranquiçadas, azuladas, áreas mais esbranquiçadas de verde cádmio, áreas mais esbranquiçadas de luz verde misturado com azul, que tem um reflexo vindo de fora. Nós temos áreas de luz de verde com mais branco ou mais amareladas. Então nós temos variações de verdes, seja verde com branco, verde com azul, verde com branco e azul, verde com amarelo, verde com ocre. E você vai criando um claro escuro e as variações de cores que vão designar a sua composição dentro das folhas. Agora, uma parte importante da pintura La Prima, né? Eu fazendo o esboço com a tinta diretamente sobre a tela, sempre lembrando que esse é um ponto fundamental, muito importante, né? Para a sua pintura não ficar engessada, presa a um esboço, a um trabalho linear. Né? É sempre importante começar com a tela branca e com o esboço com a tinta, né, sobre a tela. Vocês veem que eu estou construindo um retrato, o formato da cabeça dentro de um aspecto tridimensional, anatômico, né? A gente faz uma esfera, que é a parte superior da cabeça, desce com o maxilar, né? Aquela curvinha e o queixo, e que passa um pouco abaixo dessa esfera. A esfera normalmente cobre quase 2/3 da cabeça, e aí você divide o rosto em 3 partes, né? Dentro de uma proporção geral que todo rosto tem, né? Do cabelo até do início do cabelo até a sobrancelha, da sobrancelha até o nariz, a ponta do nariz, a parte de baixo do nariz, e da parte de baixo do nariz até o queixo. São 3 partes que tendem a ser quase a mesma distância, né? Considerando que cada cabeça tem a sua própria proporção. Algumas pessoas vão ter algumas distâncias maiores, seja da sobrancelha até o nariz, ou da nariz até o queixo, ou da sobrancelha até o final da cabeça. Pode ser que haja umas diferenças particulares. Aqui vocês veem que eu já escolhi a cor de fundo, né? No momento que eu comecei a pintar, eu escolhi a cor, e é bom, considerando esse fundo branco, que ele fortalece. O fundo branco ele sempre vai fortalecer uma pintura ou uma saturação de uma cor, né? Dentro do conceito da pintura colorida mesmo, né? Dentro de um conceito do círculo cromático luminoso, você colocando uma cor sobre um fundo branco, a tendência, né, que a luz batendo sobre esse fundo branco, ele vai voltar para os nossos olhos e vai gerar uma cor luminosa, né? Os artistas tendem a valorizar isso. Nesse ponto, eu utilizei esse laranja fluorescente, e com o fundo branco ele tende a ficar ainda mais forte, mais iluminado sobre a luz externa. E o que a gente tem para agregar aqui da pintura La Prima? A escolha inicial, a escolha da composição. As escolhas é algo importante na pintura La Prima. Tudo que eu venho aplicando nesse retrato aqui, ele é baseado em escolhas momentâneas, escolhas que estão acontecendo no momento que eu comecei a pintura La Prima, aquela pintura de primeira. Então, muitas vezes o artista vai deixar tudo para decidir na hora de pintar. E o que é importante ele saber fazer? A pintura bem feita ela é baseada de escolhas bem definidas. O artista não pode ficar zigue-zagueando em dúvida, ou mudando a composição à mercê do que ele acha que deve, para onde deve ir a tela ou não. O artista ele tem que ter controle da sua tela, ele tem que escolher a composição que ele vai aplicar sobre a tela, do início até o fim, né? Mesmo que dê errado, mas ele tem que escolher, ter uma definição e não ficar sambando sobre a tela, mudando as direções. Até porque quando você entra aqui com a tinta fluorescente, com uma tinta colorida, amarelo fluorescente, o laranja fluorescente sobre o fundo branco, e tendo essa concepção luminosa que essa pintura está tendo aqui,
você vai perder todo esse valor de cor, toda essa saturação vai ser perdida. Então vai alterar completamente a composição. É possível? Pode se alterar sim, mas a pintura aqui eu já estou dando valor à cor, então tem que manter essa concepção até o final. Olha como eu entro com o azul com cuidado, deixando os amarelos e vivos, né, sem melar ou misturar esse amarelo em contato direto com o branco, gerando esse amarelo fluorescente, forte, intenso. Né? Então eu já aqui, você percebe que eu já estou pensando em todas essas questões da cor luminosa e estou evitando misturar a cor e o azul sobre esse amarelo, para prevalecer o contato do amarelo diretamente com o branco da tela. Nesse momento, eu mudei de ideia em relação ao azul. Pensei em deixar respirando fundo e vim tirando o excesso de azul sobre a tela. Poderia ser considerado um arrependimento, né? Como disse anteriormente, a pintura La Prima ela é baseada em escolhas. O artista tem que escolher e ir até o fim. Nesse caso, eu alterei as escolhas, eu me arrependi. É o que acontece muito na pintura, que é o arrependimento. Alguns arrependimentos ficam visíveis. Nesse caso aqui, acho que não. Então, tive um arrependimento e estou tirando essa tinta que eu coloquei. Estou ainda analisando se vou ficar com esse azul ou não. O que é a pintura La Prima, né? Que está dentro desse conceito da pintura que é feita diretamente sobre a tela. Ela é uma pintura executada com a tinta ainda fresca, ou seja, ela pode demorar 2 até 3 dias, né? Mas considerando que a tinta fique fresca do início até o final. Quando a tinta seca, já vai se alterar o processo. Se você vier com a tinta por cima, vai ser o processo do molhado sobre seco, ou seja, o resultado já não vai ser o mesmo. Então, a obra, de alguma forma, ela precisa de uma certa rapidez, de uma certa agilidade. E quando nós falamos de agilidade, o que tende a acontecer é uma pintura ficar mais expressiva, com pinceladas mais soltas aqui e acolá, né? Sem que o artista precise ficar pensando sobre aquela pincelada. Então muita coisa vai acontecer e o artista, ele de alguma forma ele tem que ter o controle sobre a sua obra, mas algumas coisas boas podem acontecer que vão ficar na tela justamente por causa de um processo mais rápido, mais dinâmico, né, mais intenso. Então, o conceito base da pintura La Prima é que não haja alguns, alguns livros, algumas análises, alguns resumos, alguns conceitos já pesquisando pela internet vão dizer que a pintura La Prima não possui estudo prévio. Mas, como eu falei antes, e se eu falei antes, mas uma obra de grande porte, uma tela de grande porte, um trabalho de encomenda, alguma coisa que precise ter cuidado, que não pode perder a tela, né? Você cometer um erro e perder a tela. O que o artista tem que fazer? Estudos, testes. Então, é natural que isso aconteça em determinadas situações, né? Mas o artista, respeitando o conceito da pintura La Prima, né? Vindo com um desenho com a tinta sobre a tela, construindo o esboço já com tinta, sem perder tempo com carvão, mas tendo esse esboço preparatório no caderno e respeitando esse esboço preparatório, jogando sobre a tela, não há problema, né? Entrando inicialmente com a tinta sobre a tela, o esboço todo feito com tinta, né? As linhas feitas com tinta. Se o artista vier com carvão, aí a pintura pode ficar dura. Há uma tendência da pintura ficar mais dura, mais linear, que o artista inconscientemente vai ficar preso àquele esboço. Ele vai fazer o esboço a carvão, vai querer tirar o excesso de carvão com tinta, vai cobrir aquela pintura com mais tinta, mas o esboço de alguma forma vai ficar ali por trás. O que o artista tem a ganhar com a pintura feita diretamente sobre a tela? Ele tende a ganhar liberdade. A pintura feita diretamente sobre a tela faz com que o artista tome escolhas é, diferentes, que ele pense com mais liberdade. O trabalho tende a ficar de alguma forma mais criativo,
né? Ele pode fazer escolhas que ele nunca faria se tivesse preso ao desenho. Então, cria liberdades, mais possibilidades, né? Tirando aquela linha dura do esboço, né? Você acaba pensando, às vezes, outros elementos formais, como difundir a sua imagem ao fundo, deixar linhas mais intensas ou menos intensas, ou partes sem linhas, ou seja, sem muita estrutura linear. A sua pintura ganha muitas possibilidades dentro da composição. Outro conceito da pintura à la prima é que as cores, né, boa parte das misturas podem vir a ser feitas sobre a tela, né? O conceito base, ele não é só a questão de poder, mas ele é misturado sobre a tela, né? As cores sendo misturadas sobre a tela vai gerar um aspecto bem diferente, bem interessante para sua obra, diferente de quando o artista faz as misturas na sua paleta de tinta e quer vir já com a mistura pronta da sua paleta, né? Você com a tela e trabalhando com a tinta ainda fresca na pintura La Prima, você pode fazer muitas misturas diretamente sobre a tela, porque a tinta ainda estando fresca vai te permitir, né, aquela mistura, né, toda a mistura feita numa paleta é com a tinta fresca. Agora você reconhecendo que toda a sua tela vai ser executada com a tinta fresca, toda a sua mistura pode ser feita não só sobre a sua paleta de tinta, mas sobre a sua tela, como se a sua tela fosse a sua própria paleta de tinta. Então aqui eu tenho uma cabeça sendo construída, eu já aproveitei o laranja utilizado como base de esboço, né? Então esse laranja utilizado como base de esboço, misturado com um pouco de branco, né? Tu vê que ela é mais clara, não está tão saturado. Eu já venho utilizando como cor base da cabeça, cor base do tom de pele do meu retrato, né? Então, essa cor de fundo, ela também é a mesma, é mais ou menos uma cor próxima da cor da cabeça. Então, a cor de esboço, ela ainda vai sendo aproveitada, né, pela cabeça. O que podemos também lembrar é a diferença da pintura La Prima para as pinturas feitas sobre camadas, né? Sobre camadas significa que a pintura é feita em várias seções, com camadas que secam uma entre elas, né? Todas são camadas que secam. Você vai pintando sempre sobre camadas já secas. Alguns artistas tendem a utilizar para pintar e não perder tanto tempo o secante de cobalto, né? Antigamente os artistas não tinham esse secante, provavelmente usassem outros para acelerar o processo de pintura, principalmente se você usa tinta a óleo. Mas a tinta a óleo não é uma tinta que demora tanto a secar, então se esperar, né, alguns dias até uma semana, com certeza, dependendo da quantidade de tinta, né, se for uma camada muito espessa, a sua pintura vai demorar a secar, mas se for uma camada mais leve ou feita sobre muitas camadas leves, a tendência é que em alguns poucos dias, até 7 dias, sua pintura vai secar, né? E uma pintura feita sobre camadas é bem diferente da pintura que é feita diretamente sobre a tela, né? Que normalmente tende a ser uma pintura à la prima. A pintura à la prima também pode ser entendida de diferentes formas, com diferentes conceitos, né? Ou formas de se explicar a mesma coisa, ou de se fazer a mesma coisa. A pintura à la prima, muitas vezes, é um método de se chegar a uma cor ou um valor de cor de forma direta, sem recorrer a inúmeras aplicações ou diferentes esforços ou métodos ou técnicas ou artifícios, né, para se chegar àquela cor local. Também dizem que esse processo de pintura ele não foi criado necessariamente pelos impressionistas ou pintores realistas próximos ao período impressionistas, né, ou precursores do impressionismo. Na verdade, os precursores do impressionismo foram vários artistas que, testando, experimentando, foram fazendo trabalhos que deixaram sua marca, principalmente com um trabalho manchado, com uma pintura à la prima, feita de forma mais rápida,
com menos sessões, com menos etapas, né? Quando o artista pinta de forma à prima, ele abrevia inúmeras etapas em apenas uma, duas ou três etapas, né? Ele vai abreviando, vai diminuindo as etapas e fazendo de forma mais rápida, de forma mais intuitiva, mais resumida, né? Com mais tinta. Então, a pintura que é feita diretamente sobre a tela, ela tende a ser mais manchada, com mais tinta, que tende a começar e terminar em poucas sessões, né? Como dito anteriormente, a pintura não precisa terminar na mesma sessão, ela pode ser terminada posteriormente, mas respeitando que a tinta molhada sobre molhado vai criar um efeito, molhado sobre seco cria outro efeito, um seco sobre seco cria outro efeito. São processos de pintura que vão criar resultados diferentes. E a pintura que é executada diretamente sobre a tela, né? Quando a gente fala pintar diretamente sobre a tela, né? Você já começa o esboço, já começa a criar a forma toda diretamente na sua tela, dentro de um conceito da pintura à la prima, da mancha ou croquis a óleo. Quase sempre a pintura diretamente sobre a tela, né? Ela é intimamente associada a uma pintura de mancha ou croquis a óleo, ou ao processo impressionista, que também utilizava a pintura à la prima muitas vezes. Reconhece-se que Franz Hals, Velázquez, Diego Velázquez e Rembrandt muitas vezes trabalharam esse processo de pintura em suas próprias pinturas, né? De uma forma que, dentro da expressão que é muito conhecida, avant-garde, né? Eles estavam à frente do seu próprio tempo, eles estavam utilizando recursos técnicos e processos de pintura que ainda não tinham sido descobertos ou estudados plenamente. Então, eles, de alguma forma, diferentemente da grande maioria dos artistas de seu período, eles eram uma exceção que faziam isso, bem antes do processo se tornar popular, né, entre os impressionistas, pintores à la prima, né, pós-impressionistas. Uma outra designação ou nome associado à pintura à la prima é a palavra sentado, né? A palavra sentado significa que você vai começar e terminar sua pintura ainda sentado, né, no seu banco ou na sua cadeira, né? Você não vai levantar para fazer outra coisa a não ser começar e terminar a sua tela, né, naquele mesmo instante, né? Então significa estar sentado ou a pintura sentada, né? Um outro aspecto da pintura à la prima é que, ou da pintura executada diretamente sobre a tela, é que a sua pincelada, à medida que você vai pincelando e colocando cargas e mais cargas de tinta sobre a tela, a tendência é que você tenha que pincelar cada vez com menos pressão sobre a tela, com menos força. Então você vai aplicar cada vez menos força sobre a tela, do início até o fim da pintura. A tendência é que você tenha que tirar a força sobre o pincel, tirar a pressão do pincel sobre a tela, porque as camadas anteriores, a tendência é que elas venham a sair se você aplicar excesso de força sobre o pincel, em vez de acumular novas camadas. Então, a cada nova camada, a cada nova tinta aplicada, considerando que você já aplicou uma camada anterior, uma segunda, ou terceira ou quarta camada anterior, a tendência é que a camada posterior tenha que vir com menos pressão do pincel sobre a tela, porque para evitar tirar as camadas que estão embaixo e você trabalhar, obviamente, o acúmulo de camadas, sua mistura das cores diretamente sobre a tela. Alguns artistas criam estratégias para fazer uma pintura à la prima, como fazer uma camada inicial, cobrir ou queimar toda a tela, né, que significa que você cobrir as suas áreas com tinta bem aguada, bem diluída, para depois vir cobrindo, né? Então você já cria uma estratégia ou vai marcando as áreas que você já escolheu determinadas cores com a cor aguada, né, quase aquarelada, né, bem diluída com seu médium. Alguns usam até mesmo a sua tinta diretamente com água raiz, só para diluí-la e cobrir as áreas que ainda vão vir
com camadas mais empastadas, com mais carga de tinta. Alguns artistas, como John Singer Sargent, ou até mesmo pintores mais acadêmicos, que trabalhavam a pintura à la prima, pintores do período impressionista, trabalhavam os meio-tons, né? Ou um tom geral que sua pintura deveria ter, trabalhando os meus tons, um tom geral que que a sua composição tem, seja ela iluminada com luz do sol ou sombra de uma paisagem, ou meio tons, né, ou uma pintura com tons mais baixos, você identifica o tom geral da sua pintura e já aplica esse tom geral sobre toda a sua tela com uma cor predominante, né? Então o artista vai criando, é, ele vai identificando estratégias para trabalhar de forma mais rápida. Há meios para fazer isso, como você criar monocromias das cores predominantes da sua pintura, ou você utilizar cores. Então a ideia é você utilizar cores regentes, né? Que são cores regentes. Você escolher determinadas cores que serão predominantes na composição da sua pintura. Se sua pintura está bem iluminada pela luz do sol, você pode utilizar os amarelos como cores análogas e próximas, amarelo cádmio escuro, amarelo cádmio claro, amarelo cádmio limão ou amarelo limão, amarelo ocre, branco de titânio, são cores mais luminosas, mais próximas do branco e análogas, né? Isso é uma estratégia que você pode seguir como cores regentes e trabalhar apenas essas cores luminosas, por exemplo, de uma região de praia ou uma paisagem com bastante sol. Da mesma forma, os tons mais baixos, você numa região de sombra, uma paisagem sombreada, como se estivesse à noite, você pode utilizar as variações de tons baixos, de cores próximas na paleta de cor, no círculo cromático, considerando sua paleta de cor. No caso, na minha paleta, eu poderia usar o sépia ou terra de sombra queimada, junto com preto de marfim e um terra de siena queimada, terra de sombra queimada, preto de marfim, o terra de siena natural, então e o amarelo ocre, que também já é uma cor bem próxima, ou ocre, né? Uma cor bem próxima dos terras. Eu poderia utilizar todos eles para designar os meios tons e os tons mais baixos com cores análogas, né? E aí, usando uma estrutura para fechar, né? Uma estrutura base para trabalhar a minha tela, mais o branco para designar as áreas de luz. Toda pintura à la prima, toda pintura feita diretamente sobre a tela, como dito anteriormente, ela prevê um trabalho rápido ou um trabalho feito em poucas sessões, com a tinta ainda fresca. Então, o artista ele tem que criar estratégias, ele tem que pensar bastante ou pensar anteriormente, ou seja, antes de executar a sua tela, criar a estratégia do que ele quer fazer para representar aquilo que ele quer representar, né? No caso, por exemplo, se eu quero pintar um retrato de uma pessoa num ambiente com pouca iluminação, com pouca luz direta ou natural do sol, que tenha um pouquinho de luz artificial, mas que tenha a predominância de cores em tons mais baixos, eu vou escolher uma cor regente que vai ser um meio tom, ou um meio tom desse toda essa variação tonal. Pode ser o terra de cena natural ou até mesmo terra de sombra natural, se for uma pintura em tons bem baixos, que tenha a predominância de tons baixos mesmo. E aí eu uso essa cor como cor regente, ou seja, eu vou queimar a minha tela com essa cor, eu posso fazer até uma monocromia de toda a composição com essa cor para vir pintando por cima. E aí isso vai facilitar o meu processo de pintura lá prima, ou seja, vai deixar ele mais rápido. O que é pintar diretamente sobre a tela? É também criar estratégias para que isso aconteça, né? Então, nesse caso de uma pintura em tons mais baixos, eu pensei numa estratégia para realizar essa pintura, realizando uma monocromia para cobrir já a tela nas áreas de sombra e posteriormente já vir definindo essas áreas com mais tinta, com mais empasto, com mais empastamento, com mais carga de tinta, para fechar de fato todas essas áreas da pintura.
Outro aspecto para você lembrar na hora de fazer uma pintura diretamente sobre a tela é você deixar os principais acentos por último na sua pintura. O que seriam os acentos? Ou seja, os tons mais altos e os tons mais baixos. As saturações desses tons, seja você utilizando branco ou preto, né? O branco como tom mais alto ou o preto como tom mais baixo, ou uma pintura mais colorida usando complementares como cores extremamente opostas no círculo cromático para designar a cor mais iluminada, a cor mais luminosa e a cor mais escura, né? Então, seus acentos serem deixados por último, em trabalhar os meios tons de alguma forma. Você passa a pensar os meios tons primeiro, define todas as variações dos meios tons, vai entrando com as partes de sombra, entra com as partes de luzes, e aí no final você só trabalha esses acentos, o ponto mais intenso de branco e o ponto mais escuro de preto. Considerando uma pintura colorida, como eu falei, você vai pensar as cores complementares, ou as cores que estão extremamente mais distantes no círculo cromático, ou seja, suas cores de sombra e suas cores de luz. Outra questão para pensar na pintura à la prima são as pinceladas. Quando você pinta diretamente sobre a tela, você vai vir com uma certa necessidade de resumir, né? Antecipar os movimentos, diminuir, resumir a sua pintura em menos sessões, em menos horas. Então, há uma tendência que sua pintura, sua pincelada, sua fatura vai ficar um pouco mais expressiva. E quando você faz isso, você tem que também prestar bastante atenção se as suas pinceladas elas condizem com o que você está representando naquele momento. Normalmente áreas de sombra, elas tendem a ser mais lisas, mais simplificadas, sem faturas ou pinceladas aparentes. Da mesma forma que áreas de luz que chamam a atenção, elas vão receber mais branco, mais cores luminosas, e a tendência é que você pincele mais essas áreas, detalhe mais, né? Quando você pincela mais, você está detalhando, criando uma forma mais articulada, mais detalhada, né? E isso vai chamar mais atenção. O que nós queremos para a área de sombra é justamente não chamar atenção, então suas pinceladas têm que ser mais simplificadas na área de sombra. É um aspecto importante da pintura à prima aqui, pintando diretamente sobre a tela, desenhando diretamente sobre a tela, com um fundo branco. Então já vim com a cor mais ou menos rosa, fluorescente, uma cor que eu vou aplicar bastante aqui nessa obra. Então é interessante pensar aqui, o artista vai utilizar uma cor para fazer o esboço. Que cor o artista deve utilizar para fazer o esboço? A gente tem que pensar numa cor regente, uma cor que vai ter sobre sua obra, em predominância, uma cor que é bastante colorida, que não pode ficar manchada. Então se houver uma cor como um rosa, um vermelho, um amarelo, interessante começar a sua pintura com essas cores. E são cores luminosas, não com cores mais intensas, mais vibrantes, que são mais associadas à luz, né? Então, talvez interessante trabalhar as cores saturadas associadas às cores luminosas como base, ou pensar na cor regente, a cor que vai ter já na sua escolha de composição inicial. Ou vou pintar aqui, como vocês podem ver, estou utilizando rosa. Por quê? Porque eu vou fazer o fundo rosa, então vai ter uma grande área de rosa fluorescente. Então, eu já entrei com o esboço com rosa, já para criar essa integração do esboço, da construção da cabeça e do corpo com o rosa fluorescente do fundo. Nós temos aqui a linha, né? A linha que passa no eixo central da cabeça. Então eu estou desenhando com a minha tinta, né? Toda a pintura prima, considerando que tenha corpos, anatomia, corpo humano, figura, retrato. É bom você construir mesmo a sua forma diretamente sobre a tela. Não tem problema utilizar os eixos, né? Desenhar esse eixo como puxa a cabeça, o eixo do corpo, fazer realmente o estudo anatômico. Se a sua pintura tiver realmente uma quantidade de tinta, você vai entrar num realismo, vai cobrir as grandes áreas, né? Esse esboço, ele vai ser coberto, ele não vai ficar até o fim da obra. Então você pode desenhar mesmo sobre a sua tela, usar as estruturas, os eixos do corpo, a linha que passa pelo pescoço, pela cabeça, pelo centro do corpo, né? Que vai trabalhar a proporção desse rosto, entrar com médium para tirar o excesso de tinta, usar um pano. Tudo isso é possível se você considerar que sua pintura não vai ter uma finalização aquarelada, você não vai deixar áreas da tela respirando. Então você tem que se vai cobrir as grandes áreas com bastante tinta, não tem problema esses esboços, esses desenhos, né, da composição ainda inicial. E o que eu estou fazendo aqui? Estou aproveitando esse fundo branco, né, que vai gerar essa cor luminosa, joguei um rosa fluorescente bem forte. Nesse caso, essa tela, eu tinha como também condição base utilizar o violeta de cobalto. Então mais à frente eu vou misturar um pouco do violeta de cobalto com esse rosa fluorescente, né, que já era também uma concepção, uma ideia que eu já tinha escolhido antes de começar a tela. Ou seja, é bom entrar e começar a tela já com ideias pré-concebidas. Você já escolher a sua composição, você escolher trabalhar a anatomia da cabeça, do rosto, do desenho, já tudo no caderno. Se houver figuras, ou mais de uma figura, um retrato familiar, né, tudo isso trabalhado no caderno para você não ficar cometendo erros sobre a sua tela, né, alterando demais, né? E todo esse desenho, mesmo que tenha sobre o caderno, você vai ter que fazer sobre a tela, mas já estando a proporção apropriada entre os elementos dos corpos das pessoas, se for um retrato familiar, né, com mais de uma pessoa, você já sabendo o tamanho, as proporções, a concepção da anatomia, dos corpos, das roupas, das linhas preponderantes que vão designar o corpo daquela pessoa, do vestido, e você tendo tudo isso já no caderno, vai evitar que você cometa erros, né? No caso aqui, é um retrato apenas de uma cabeça de uma pessoa, é uma tela considerada pequena, né, e não há problemas até mesmo de alterar o desenho aqui. E eu fiz essa parte aqui, eu já vim cobrindo a cabeça toda com uma tinta já mais opaca. O que eu fiz? Eu escolhi uma cor em tom médio, né? O artista é bom, quando faz um retrato, ele entrar num tom médio, entre a sombra mais escura e a luz mais intensa. Você trabalha essa base, né? Essa cor base, que é a cor da pele daquela pessoa. Você já tem que analisar a foto, entender mais ou menos a cor da pele daquela pessoa, fazer essa mistura na sua paleta de tinta, paleta de pintura. E aí, com essa cor média da pele dela, você vai jogar e cobrir as áreas da pele dela já chapando, né? Cobrindo toda aquela área branca, já que é já pra queimar aquela área, né? Que a gente chama de queimar a tela. Esse processo aqui eu vou cobrindo as áreas brancas, né? Isso faz parte também dentro de uma concepção estratégica da construção da obra, mesmo sendo uma mancha, uma pintura executada de forma mais rápida. Quando você pinta diretamente sobre a tela, né? Dentro desse conceito da prima, do croquis a óleo, né? Fazendo o esboço diretamente sobre a tela, você já vai cobrindo também as grandes áreas logo depois de realizar o esboço. Como essa pintura é uma pintura à la prima, né, é uma pintura que a gente pinta diretamente sobre a tela,
a tendência é que as cores são jogadas de primeira sobre a tela e misturadas diretamente sobre a tela com a tinta ainda fresca. Então essas cores que eu joguei, né, é interessante trabalhar em sessões de forma rápida, em sessões curtas ou em que a obra seja trabalhada ainda com a tinta fresca, porque todas as camadas subsequentes elas vão entrar com uma camada anterior que ainda vai estar fresca. Então vai estar respeitando a ideia, a concepção, o processo de pintura à la prima, né, do molhado sobre molhado, wet on wet, né, que você vem com uma camada úmida, uma tinta ainda fresca sobre uma camada anterior que ainda está fresca. Alguns chamam de brincar com as massas de tinta, né? Quer dizer, construir o objeto, a forma, a partir das massas de tinta, ou seja, aquele desenho inicial ele é diluído sobre aquela tinta, ele já não pertence mais à obra, porque ele era uma condição para a obra se iniciar, e aí aquele desenho diluído que já virou uma massa de tinta, você já vai construindo massas de tinta ali naquela obra, ou seja, marcando as sombras, as formas, a construção formal da cabeça, a tridimensionalidade dessa cabeça com as sombras e as variações tonais dela. Há um conceito muito forte relacionado à velocidade da pintura à la prima. Vocês devem pensar que pintar à la prima necessita-se que pinte de forma rápida, extremamente rápida. Na verdade, é bom evitar os excessos. A pintura à la prima é uma forma resumida de uma pintura feita em etapas, em inúmeras etapas. É uma pintura feita em uma sessão ou duas sessões, ou em um período do dia, mas a pintura não pode designar um caminho que seja desesperador, ou nervoso, ou ansioso, ou que o artista pule etapas de forma precipitada. A pintura à la prima ela pula etapas, mas etapas desnecessárias. A pintura à la prima é um resumo de uma pintura, pode ser considerado um resumo de uma pintura realista, em que possui etapas, naturalmente etapas para ser construída, mas que ela é trabalhada para aqueles que têm experiência. Então, você tem que ir por um caminho de experiência, técnica e procedimento, mais do que necessariamente só pensar no tempo de execução. O tempo de execução ele vai vir a ser diminuído cada vez que você fizer uma mancha, né? Então, fazer manchas, fazer croquis a óleos, designa você treinar, fazer um trabalho de forma mais resumida, com mais tinta em menos tempo, mas não necessariamente fazer de forma desesperada para que seja mais rápido, né? Em menos tempo. Até porque você pensar em fazer algo rápido, em menos tempo, e esse ser, de alguma forma, o foco principal da sua pintura, o que vai acontecer? A sua pintura você vai desenvolver até mesmo uma ansiedade para terminar a sua obra e não vai pensar nos aspectos formais, nos aspectos de construção da sua obra, né? Pintar à la prima requer um certo dinamismo, um certo controle e um meio termo entre a rapidez e a lentidão. Então não pode ser lento demais a ponto de não conseguir terminar no mesmo dia e também não pode ser rápido demais a ponto de você não parar, né, para pensar na sua obra, na forma com que você está construindo a sua obra, que são os elementos formais, são os aspectos da composição que vão designar até mesmo um melhor caminho para você construir uma obra, uma mancha ou um croquis a óleo da melhor forma possível, sempre diretamente, né? Utilizando a tinta diretamente sobre a tela, fazendo o esboço diretamente sobre a tela. Joaquim Sorolha já dizia: eu não poderia pintar se tivesse que pintar devagar. Cada efeito é tão transitório que deve ser rapidamente pintado. Ele disse isso e está presente no livro On the Rocks at Javert, de 1905. Na verdade, On the Rocks of Javert é uma obra, uma pintura de Joaquim Sorolha, mas essa frase normalmente é associada a essa obra dele. Toda pintura à la prima, toda pintura executada diretamente sobre a tela, ela tende a ter uma surpresa,
um elemento surpresa. E esse elemento surpresa, nós artistas temos que abraçar ele, absorver ele. Ou seja, a gente pode fazer o médio e a pintura está secando mais rápido do que o normal. Então, a gente acaba se adaptando a essa questão e fazendo uma pintura de forma mais rápida ainda, sem querer, é claro. Podemos, sem querer, fazer um médio com uma proporção maior de água raiz. Ele vai fazer exatamente o que eu falei anteriormente, acelerar o processo de secagem. Ou podemos fazer um médium com um retardador de secagem, um óleo que retarda a secagem. Existem alguns óleos na papelaria que fazem isso, como o Slow Drying da Winsor & Newton. Se você utilizar e fizer com uma proporção até grande de óleo, tendência que ele vai demorar muito para secar, sua pintura vai ficar extremamente oleosa. Então ele vai te dar um processo, um caminho diferente daquele que a pintura esteja secando mais rápido. Isso vai te dar, obviamente, características diferentes na sua pintura e benefícios para a sua pintura. Como, por exemplo, você poder empastar e trabalhar bastante essas cores entre si antes que elas sequem. Da mesma forma, se você utilizar um médio com bastante água raiz, a sua pintura vai secar mais rápido. E aí, o que acontece? Você vai ter uma pintura até mesmo que vai seguir um princípio por camadas, porque toda vez que você pincelar, a sua pincelada anterior vai estar secando. Então, as camadas elas não vão se unificar tanto. Você vai poder pensar uma pintura até mesmo por camadas, mesmo que seja uma pintura lá prima, porque tudo vai estar secando mais rápido. Então, sua tela pode tanto ir por esse caminho, quanto por esse outro caminho mais lento de secagem, ou um caminho mais rápido de secagem, como eu falei, e todos eles vão te gerar resultados diferentes. Você pode acabar indo pintar e você esquecer de levar, por exemplo, o branco. Recentemente eu fui pintar uma pintura lá prima e eu esqueci de levar o branco de titânio para trabalhar as luzes. Tive que me adaptar. O que eu fiz? Acabei utilizando uma pintura mais iluminada, mais luminosa de amarelos, e considerando o amarelo limão ou o fundo da tela como branco para a minha pintura. Então eu acabei tendo que alterar o processo tradicional da pintura realista, que é o empastamento como área de luz e a sombra sendo mais simplificada, mais aguada. O que eu fiz? Eu trabalhei as sombras com mais tinta, mais empastados, e deixei as áreas de luz respirando, porque é o branco da tela, mantendo a lógica do branco como elemento luz e as áreas escuras como elemento sombra. Um outro aspecto da pintura La Prima é basicamente da pintura pintada diretamente sobre a tela, é você ir aumentando as camadas de empasto. As camadas sempre iniciais elas tendem a ter menos tinta e as camadas posteriores mais tinta. Então, naturalmente, você tem que vir aumentando o empastamento da sua pintura à medida que ela vai indo em direção ao final, em direção à conclusão. Você tem que terminar sua pintura com bastante empastamento, com bastante tinta. Outro aspecto interessante é você ter bastante cuidado na hora de você pincelar a sua tela. Você pincelar a sua tela, você tem que vir com um pincel mais leve, de forma mais macia, ter bastante cuidado para não tirar as camadas anteriores. Se você tirar a camada anterior, você não vai fazer uma mistura, né, da camada de baixo com a camada de cima. O importante é você vir sempre agregando novas camadas que vão se misturar a camadas de baixo. Outro aspecto importante é você pensar nos valores da sua pintura, interpretar a imagem, a referência que eu tenho no caso desse retrato, interpretar onde tem a sombra mais escura, os meus tons e a luz, e tentar entender aonde eu posso pincelar, onde eu preciso pincelar e onde eu não preciso pincelar. Nem tudo precisa ser pintado e descrito detalhadamente, ou todas as linhas. No caso, a pintura ela vai ter áreas embaçadas, vai ter áreas desfeitas, vai ter meios tons, e principalmente nos meios tons, a gente não precisa, como artista, adicionar todos os detalhes. Exatamente, uma pincelada pode fazer uma sombra de um olho, uma outra pincelada, a sombra por trás do olho, em cima do olho. E não precisa detalhar, né? Ficar pincelando várias vezes no mesmo local. O artista, para pintar diretamente sobre a tela, ele também precisa ser objetivo, analisar a imagem, a referência, entender o valor, aquela cor
dentro de uma variação de claro-escuro e aplicar exatamente aquilo que é visto sobre a tela, a cor no seu valor tonal. Outro detalhe importante é começar sua pintura com pincéis largos, cobrindo as grandes áreas, principalmente a área desse retrato da cabeça, as áreas azuis, com pincéis largos, né, o mais largo possível, mais ou menos do tamanho necessário para cobrir as grandes áreas da camisa, da cabeça, sempre com uma cor e um meio tom específico da cor da pele daquela pessoa. E você, usando esses pincéis largos, eles vão simplificar. A gente vai conseguir cobrir uma área em menos tempo do que pintando com um pincel pequeno. E o pincel pequeno ele tende a ser utilizado para adicionar detalhes, linhas, né, pequenos valores. E o pincel largo não, ele vai cobrir grandes áreas, vai facilitar a embaçar essas grandes áreas, a simplificar e a pintura vai facilitar com que nossa pintura seja terminada antes do tempo e sem criar problemas. Sem contar que o pincel grande ele facilita que a gente carregue bastante tinta nos diferentes locais, nos diferentes pontos da tela. É sempre bom também respeitar as diferenças das áreas de luz para as áreas de sombra, colocando sempre um pouquinho mais de tinta nas áreas de luz e deixando as áreas de sombra um pouco mais aguado, com menos tinta. Isso vai facilitar a impressão e a diferença de detalhe das áreas de luz para as áreas de sombra e vai fazer uma pintura principalmente realista, que tenha termos, aspectos da pintura realista, mais realista, né? Como vai dar mais foco a uma interpretação da realidade em que os objetos têm seu valor